E se você não está preparada para ser confrontada no seu pecado mais profundo, não leia este livro. Olá, queridas amigas, eu sou Eli Antônio Luizaga e este é o seu, é o meu, é o nosso canal. Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez. Uau! Eu levei tempo para ler, também levei tempo para entender e levei tempo para chegar aqui e fazer essa gravação para vocês. Eu falo isso porque nas outras literaturas eu fui muito mais rápida. Eu já gosto de lendo, de fazendo minhas anotações e marcando, já ir deixando alguns tópicos, né, separados para eu poder depois dar uma estudada. No caso desse livro aqui, eu estou falando da Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica da Martha Peace. A Martha Peace, ela é conselheira bíblica de mulheres e ela escreveu esse livro aqui baseado nas experiências e vivências dela, como ela dava aula para mulheres, aconselhava. Então, de repente, ela percebeu aí, com o auxílio de alguns outros pastores, ministros e pessoas assim do entorno dela, ela percebeu que ela tinha a oportunidade de compilar toda essa informação e fazer um livro. Ela está casada há 40 anos, há mais de 40 anos, né? Porque o livro ele já tem uns anos aí que ele foi publicado. Ele foi publicado em 2008, então ela já tem, né, se eles ainda estão aí na ativa, ela já está aí há um bom tempo casada. Ela fala que é uma leitura obrigatória para toda mulher dos nossos dias, mas realmente é um livro confrontador, do começo ao fim. Eu peguei o livro pelo título, Esposa Excelente, Perspectiva Bíblica, só que mais do que me tornar uma esposa excelente, né, e de ver o distante que eu estou disso, que as escrituras me pedem, foi um confronto pessoal mesmo, sobre os meus pecados. E assim, do momento que eu comecei nas primeiras páginas até a última página, a coisa só piorava. Então, eu falo para você orar a Deus, se você realmente se interessar por essa leitura. Lembrando que os nossos livros aqui, toda a indicação de livro no canal é feita em parceria com as queridas lá da Cantares Presentes, a sua loja de artigos cristãos evangélicos aqui em São Caetano do Sul. Deixo todos os dados aqui sempre na descrição. Faça uma visita, tome um café lá, conheça os livros. Elas também podem te mandar via correios, via motoboy. Então, eu te aconselho a ir lá fazer uma visitinha. E enfim, o livro ele vai te confrontar do começo ao fim, na raiz de tudo. E que é a raiz de tudo? O nosso pecado. O nosso pecado que nos induz a erro, o nosso pecado que nos induz ao orgulho, o nosso pecado que nos induz ao medo, que nos induz ao vitimismo, enfim. O meu pecado, do começo ao fim, são verdades bíblicas que já quase não nos são ensinadas e não são ditas como realmente deveriam ser. E tudo isso, todo esse discurso é como se em alguns momentos aquela Eli lá, né, a velha Eli, ela se retorcia aqui dentro de mim, lendo algumas coisas. Isso, sabe? Difícil de digerir, mas necessário, porque se eu estou buscando ser uma mulher bíblica, eu não posso ser uma mulher bíblica só naquilo que me convém. Eu também preciso e devo ser bíblica naquilo em que me quebra no meio. Aquilo em que domina o meu eu, aquilo em que fala você não está no controle, sou eu, o Deus. São verdades bíblicas que já não quase são ensinadas, porque hoje se precisa ter muito cuidado com o que você vai falar, tem que ter muito cuidado com o que você vai aconselhar. E se dentro de todo um espectro ali de aconselhamento, você tem que andar, né, pisando em ovos, porque por mais que a gente se veja ou aconselhe as mulheres biblicamente, tem coisas aqui que vai confrontar você diretamente. Então, se eu tenho uma palavra para esse livro, é
confronto, da primeira até a última página. E ele está dividido, eu até anotei aqui para eu poder falar direitinho para vocês, ele está dividido em 3 partes. A parte 1, ele vai te falar sobre o que nós como esposa precisamos entender. Então, ela vai trazer fundamentos das verdades bíblicas, e são versículos, mas assim, versículos e mais versículos e mais versículos e textos e explicações bíblicas, porque afinal o livro tem uma perspectiva bíblica. Então, a Bíblia é a base para ela. Então, por mais que você lá no fundo esteja lendo e falando, meu Deus, mas isso aqui... Nossa, você não tem argumento para falar que não é assim, porque está assim na Bíblia. E ou eu sigo a Bíblia, ou eu não sigo a Bíblia. Não tem meio termo. A palavra de Deus vai nos dizer isso. E aí, dentro disso, ela vai falando sobre... o nosso Deus, fala sobre o nosso relacionamento com Deus acima de tudo, porque a nossa fonte de tudo tem que ser Deus. Ele é o nosso Deus protetor, ele é o nosso Deus que nos cuida, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus do propósito, e o nosso papel dentro do plano perfeito dele é fundamental. É só a gente aceitar que dói menos. Mas nós temos um papel. E ela fala muito no começo do livro sobre a valorização. Ai, mas a mulher foi feita para o homem. Sim, porém, o valor dela não é diferente do valor do homem diante de Deus. Somos valorizados de igual maneira, somos amados e cuidadas de igual maneira. Porém, em relação aos nossos papéis, isso é para que se cumpra um propósito maior. E aí, quando você está em uma missão em que você tem que se quebrar por um propósito maior, isso é divino. E a gente só consegue isso em Deus. Então, assim, é de profunda reflexão essa parte 1, para entrar na parte 2, que vai falar sobre as nossas responsabilidades como mulheres. O coração da mulher, a ação da mulher, a escolha da mulher, a reverência da mulher, mas sobretudo, né, da mulher para com o seu marido, mas sobretudo a nossa reação. E olha, eu tenho falado há anos, conversando, falando com minhas conselheiras, falando com amigas, com mentoradas, né? Enfim, eu falo muito que as minhas ações, até certa medida, eu consigo tentar direcioná-las. Eu consigo direcioná-las, porque eu penso, eu dou uma planejada, eu vou fazer assim, eu me preparo para isso, eu vou, faço tal, e eu me preparo para isso e consigo ter direção. Agora, na reação ao pecado do meu esposo, aí o bicho pega, né? Porque a tendência é eu deixar o Espírito Santo de lado, se é que se pode dizer isso, mas é eu colocar de lado aquilo que eu tenho que ser para deixar que flua uma reação pecaminosa. Seja de ira, seja de comiseração, seja de medo, seja de raiva, é pecaminosa. Existe a reação correta, e essa reação correta, ela foge do meu alcance, eu dependo do Espírito Santo. Então, quanto maior o meu relacionamento com Deus, quanto maior intimidade eu tenho com o meu Criador, quanto mais eu o busco, quanto mais eu me amoldo a Ele, à vontade dEle, ao querer dEle. Ela fala muito de ter prazer em estar na presença de Deus. Quanto mais eu me amoldo a Ele, mais fácil são as minhas reações. Quer dizer, fácil não, mas eu me deixo guiar pelo Espírito Santo nas minhas reações. Eu achei fantástica essa parte, porque ela vai falar sobre o nosso muito falar e que Deus, o Espírito Santo, é o que nos conduz a uma quietude. E há versículos na Bíblia que diz que a mulher vai ganhar o seu esposo caso ele não seja um cristão, não pelo muito falar, mas senão em silêncio. E as ações e as reações e a minha reverência ao meu esposo e o meu coração para com o meu esposo, ele precisa dominar mais do que as minhas palavras, mais do que o meu olhar torto, mais do que a postura que eu faço, né, de inconformada. Olha, teve partes aqui que eu precisei ler, reler, e eu precisei fechar o livro naquele momento e orar a Deus.
porque é confrontador, é muito confrontador. E a parte 3 vai falar sobre esse assunto tão peliagudo que é a submissão. Que primeiramente é a minha submissão a Deus. Eu me submeto ao meu esposo à medida que eu me submeto mais a Deus. E que a submissão a Deus vai me colocar um limite, porque se o meu esposo me pede para pecar, eu não peco. Eu não vou entrar nesse pecado, eu vou fugir desse pecado, porque eu estou conectada com Deus. E se vai ferir ao meu Deus, então eu não faço. Então, até mesmo a submissão da esposa ao marido, ela está atrelada a Deus. E eu não posso confrontar o pecado do meu esposo pecando também. E é o que geralmente nós fazemos no nosso relacionamento, porque quem está dominando somos nós, o nosso eu, e não o próprio Espírito Santo. Então essa parte vai falar que nós, quando nos submetemos a Deus, nós vamos encontrar em Deus. Não é que nós vamos buscar, é que nós vamos encontrar em Deus a provisão e a proteção. E quanto mais nós controlarmos a nossa língua, quanto mais quietude nós tivermos e ser assertivas, porque sim, devemos confrontar o pecado do nosso marido, porém não é de qualquer forma. Existe um preparo, existe uma abordagem correta, existe aquela abordagem que precisa ser feita em amor e no momento certo e guiada pelo Espírito Santo. Então, essa provisão e essa proteção quando nos submetemos a Deus é o que nos dá respaldo para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que isso contrarie o nosso eu. A parte 4 do livro, ela vai falar sobre as preocupações específicas sobre a esposa, que está relacionado, de novo, às nossas situações pecaminosas. E aí ela vai falar da ira, ela vai falar da nossa impaciência, ela vai falar inclusive para aquelas mulheres que estão solitárias, muitas vezes estão casadas, porém não há uma unidade dentro do lar, há às vezes uns pecados horrendos dos maridos, às vezes até o marido saiu, abandonou o lar, enfim, é uma série de coisas, ela vai tratar isso com muita assertividade e objetividade, ela não vai florear, ela vai trazer a Bíblia para dentro até mesmo dessas situações. E que nós, quando estamos potencializando a nossa solidão e o nosso vitimismo, nós também estamos pecando, porque nós estamos colocando até mesmo a conversão dos nossos esposos, ou até mesmo a transformação na vida dos nossos esposos acaba se tornando um ídolo em si. E nós não estamos nos alegrando em Deus, que tem que ser o nosso maior desejo, é estar em Deus, é glorificar a Deus. Toda a nossa motivação, toda a nossa alegria, toda a nossa tudo de bom tem que estar em Deus. E quando nós estamos potencializando coisas como solidão, vitimismo, fui enganada, tristeza, nós estamos pecando contra Deus. Olha que forte. Até mesmo em momentos de muita dor, de coração partido, nós não devemos pecar. Leitura perfeita para aquela mulher que está realmente buscando estar em Deus, que está realmente buscando ser uma mulher piedosa. Talvez você não esteja preparada para essa conversa. E talvez você vai ter que ficar como eu, meditando, orando, pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda a uma conselheira bíblica, pedindo, sabe, a Deus que te ajude, estudando mais, se colocando mais na posição que Deus quer de você, deixando um pouco de lado as suas mazelas, e ainda assim vai levar um tempinho para assimilar. Mulheres como Marta Pisse, que entenderam isso muito bem, ela tem visto que é esse o caminho para que Deus seja glorificado e que nós possamos estar plenas em Deus, apesar de. É isso, minha gente. Sigo aqui brigando não, mas eu sigo aqui sendo confrontada
Muitas vezes eu até me percebi assim, irada, nervosa, porém eu tenho orado a Deus. Eu pego esse livro aqui, eu coloco ele aqui junto com a minha Bíblia e eu oro todos os dias a Deus para que Ele abra o meu entendimento e me transforme, né, naquela mulher que Ele projetou que eu fosse. E para você que ficou até aqui, muito obrigada por essa parceria. Indica esse vídeo, indica esse livro, leia esse livro, ative aqui os sininhos da notificação. Se você está chegando agora, se inscreve aqui no canal, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês por aqui. Deus abençoe, muito obrigada. E pode ser que daqui um tempinho eu volte a falar desse livro. Quem sabe? Tenho ainda coisas para assimilar. Fiquem com Deus.